E a Taurus disparou 16% nos últimos 3 dias. Fala pessoal, eu sou Antônio Sou Fonseca. Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai entender o que pode estar por trás ali dessa alta da Taurus de 16% nos últimos dias. Será que saiu alguma coisa? Será que tem alguma coisa para sair? Vamos entender um pouco melhor, né, Gabriel? Pessoal, aqui até depois no final do vídeo, ali mais para frente, a gente vai tratar de alguns exercícios, tá? Referente a uma possibilidade de dividendos, uma bonificação, recompra não, porque a Taurus tem muito pouca ação, então eles abriram o programa de recompra e recuperaram muito pouco. E vamos conversar aqui. Tem alguns triggers ali que são importantes sim, tá? A queda de juros dos Estados Unidos, uma possibilidade ali de um closing ali com a Mersave e colocar a empresa turca para dentro, se vai ser 100% da companhia, se vai ser um pedaço, eles querem muito mais a licença ali, né, para entrar nas licitações dos Estados Unidos. Mas vamos primeiro começar com o Fed, né, Antônio? Pessoal, esse é um dos triggers importantes, tá, para 2027. Tem também a tarifa 26, 27. Tem a tarifa que vai bater na companhia, sim, mas quando a gente trata aqui de Taurus, o Brasil pouco importa. Por mais que podem haver especulações devido ao cenário político muito polarizado, então vem um cara de direita, a Taurus sobe porque o pessoal pensa que vai vender mais arma, vai mudar o resultado da companhia, não muda. Aqui a gente está preocupado com o fluxo de caixa, mas uma coisa que é sim bem plausível de se falar é o Fed diminuindo os juros. Se vai diminuir 1% igual está na notícia, meio, que banda que vai ficar, para a gente não importa, o que importa é ali a tendência de queda de juros, né? Por isso que o Trump até invadiu Venezuela, diminuiu o preço de petróleo e tudo mais. E o que a gente vê quem que é o consumidor final da Taurus, pessoal? É o média renda ali, o mais baixo nos Estados Unidos, que é a primeira compra da arma dele, tá? A primeira, ou ali a arma de entrada, tá? As armas ali que ficam em torno de 200, 250 dólares. A Taurus acaba não competindo muito com a Smith & Wesson e a Ruger, é óbvio, tá? Que tem uma competição pelos produtos, mas ela acaba ficando ali no segmento de entrada. Então, quando o americano agora ele está reclamando do preço de coisa, em vez de, ele vai comprar o quê? Vai comprar a comida dele em vez de ele comprar uma nova arma, tá? Então ele acaba restringindo um pouco o dinheiro. Então, o que está acontecendo? Demanda nos Estados Unidos está fraco, o Brasil está horrível, Índia perdeu e a Taurus acaba ficando nesse cenário mais instável, né, Antônio? Exatamente. Aqui, pessoal, o que a gente quer trazer é essa notícia ali de uma queda de juros dos Estados Unidos acabaria ajudando, sim, e liberando mais dinheiro para as pessoas comprarem, mas não acho que vai ficar igual foi ali em 2021, 2022, porque ali foi uma adição ali de mais de 25 milhões de usuários ali de armas e tudo mais. Então ali teve um boom, né? Por isso que a gente até trata a Taurus como uma empresa de commodity. Depois, se quiser comentar, Gabriel. Mas o que a gente sempre fala é o seguinte, pessoal. Eles têm falado nesse platô que ali 21, 22 puxou a demanda dos próximos anos para mais. Antecipou, né? Essa demanda e agora está no platô. Tudo bem. Mas quando a gente faz conta nesse platô, mesmo sem tarifa, acaba que a margem líquida da empresa não é legal. A gente faz conta que a gente não acha a empresa barata, mas para a gente falar, antes de mais nada, Gabriel, o que pode estar puxando, só para a gente listar o que pode estar puxando nesses últimos 3 dias, pode ser um fato relevante ali da Mersave, pode ser um eventual dividendo que eles falaram que vão pagar ali no Investor Day, mas a gente vai tratar também de como que vai ser pago esse dividendo, né? E acho que é mais ou menos isso, Gabriel. Se quiser colocar, por que a gente tem que pensar a Taurus como uma empresa de commodity? Acho que é importante as pessoas verem isso. Pessoal, a gente coloca ali, a gente sempre comenta isso, né? Porque a Taurus tem muita volatilidade nos resultados, tá? Então, assim, a gente pega algum fator geopolítico, foi eventualmente a pandemia, pode acontecer ali uma outra guerra, China, Rússia, então a gente até comenta ali, a Venezuela pode puxar, é difícil, mas uma instabilidade ali do chinês questionando os Estados Unidos pela prisão do Maduro, pode sim puxar, tá? Eventualmente. E também, o que a gente sempre bate bastante, pessoal, é o seguinte, na tecla do dividendo, né, que é uma das coisas que a gente vai falar. Quando a gente olha o estatuto da Taurus, até o Salésio, o Sérgio, a gente gosta muito deles, o Ricardo lá do RI, eles falam, é muito lindo, maravilhoso, quando o meu resultado tá dando uma porrada e no meu estatuto tá que o dividendo é 35% igual tá aí, tá? Ou seja, que a empresa é muito agressiva nos proventos. Mas quando a gente trata a Taurus uma empresa de commodity, não é. O que é uma empresa de commodity? A receita não é instável, tá? Então a receita tem bastante volatilidade ao longo do tempo. Não é bom você ter ali um dividendo muito Caxias, tá? De 35 muito agressivo. A melhor coisa é você fazer como uma Prio, como uma Metal Leve. A Metal Leve, pessoal, no estatuto é 25%, ela distribui 100%.
esse ano vai distribuir 60%. A TRPL, a Taesa, tem esses dividendos, a Taesa 100%, a TRPL costuma dar 75%, mas no estatuto é 25%, mas leva 75%, tá? Então, assim, a empresa fica muito engessada na estrutura de capital porque ela é obrigada a pagar dividendo. A gente não gosta disso, ainda mais numa empresa como a Taurus ali, que ela não pode fazer discricionalidade de como distribuir esse capital, e a gente vai conversar com vocês aqui qual que é a possibilidade, né, dela distribuir esse provento ou não. E o pior de tudo é o seguinte, quando você tem ali, igual a Taurus, né, 35% do lucro líquido, e a gente sempre bate, né? Gente, lucro líquido não dá para olhar. Tem que olhar a geração de caixa e tudo mais. O que acontece? A gente vai trazer ele mais para frente, mas o resultado da Taurus de 2025 foi majoritariamente variação cambial. Então, quando você pega, na verdade, o lucro caixa foi irrisório, vamos dizer assim. O lucro líquido já foi menor que nos outros anos, mas o caixa ainda foi menor ainda. E aí você vai distribuir 35% sobre um lucro que não existiu, entre aspas. Então isso complica. E assim, também puxar o gancho para o pessoal, Gabriel, que é o seguinte, subiu 16% com 2 milhões de reais, né, em liquidez. Mas vai lá. Um disclaimer, pessoal, quando o Antônio quer dizer ali de variação cambial, é o seguinte: o dólar caiu, a minha dívida é em dólar, então automaticamente minha dívida caiu, jogou uma dívida menor lá no balanço, então, entre aspas, a despesa financeira caiu, eu tive ali um ganho cambial, tá? Até nesse resultado ali, a Taurus deu esses 80 e poucos milhões nos últimos 9 meses, cuidado, hein? Mas vamos lá, sem dividendos pagos em 26, se o da Taurus abre o jogo sobre proventos, taxação é um vídeo, tá, pessoal? Mas quem assistiu a APMEC, mas ali quando a administração acaba prestando contas no final ali pro seu acionista, e uma percepção minha, né, e do Antônio é o seguinte, pessoal, eu já fui nos outros Investors Days da Taurus e todos os Investor Day, eles traziam algo novo, tá? Então ali era bater muito na tecla da Índia, o Salles ali já veio falar, que estamos olhando com carinho essa empresa que era eventualmente admitindo essa, e ali eles sempre traziam algo diferente. Esse ano aqui foi muito ali, eles vieram trazendo explicações do que aconteceu. Então eles bateram demais na tarifa, eles estavam explicando por que o resultado caiu, e assim, é normal, nunca a empresa vai chegar e falar, não, meu resultado está sempre lindo, maravilhoso, tá? E também muita gente questionando drone, que era o drone ali que eles conseguiram colocar um fuzil para operações táticas ali, sobrevoando e tudo mais, aí não ter a pessoa, então o risco é menor. Então, pessoal, cai na real. É lindo, maravilhoso, mas vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, tá? Então, assim, com drone, sem drone, a Taurus é a mesma coisa. Mas vamos tratar do dividendo aí, Antônio? Vamos, mas eu acho que antes a gente tem que fazer um disclaimer que é o seguinte: por que a gente está batendo nesses 35% de payout? Pessoal, a Taurus acabou pegando ali um empréstimo para aquele Brasil soberano, uns 100 milhões de reais, ali um juro mais ou menos 3%. E o que acontece? Tem uma cláusula, como esse é um empréstimo subsidiado, né? Tem uma cláusula que você não pode pagar dividendo acima do estatuto. E o estatuto da Taurus é 35% do lucro líquido. Portanto, mais que 35% não vem. O que a gente pensa é o seguinte: a Taurus está passando por um momento muito difícil, a gestão é excelente, eles vão conseguir passar por isso com certeza, porém, você tem ali uma variação cambial e tudo mais, talvez não seria momento de distribuir esse dividendo. E aí, Gabriel, a gente puxa aqui, até para falar nessa própria entrevista, que o Salésio coloca: não estou dizendo que vou pagar logo após a divulgação. Posso pagar mais para frente ou em 2027, a depender do caixa. E ele tá certíssimo, mas a turma não gosta, né, Gabriel? Então, já tá fazendo um disclaimer aqui, assim como a Petro Recôncavo fez, tá? A geração do caixa do ano foi fraco, mas ele vai pagar o dividendo. Ele pode anunciar o dividendo e pagar parcelado, né, Antônio? Como já foi nos outros anos, ó. Só aqui a gente pegou até uma tabelinha. É o seguinte... Em 22 foi o de em 22, que foi o resultado ali do boom, né? Ali pós-pandemia e tudo mais... Deu R$1 e pouco, mas ele anunciou, pagou. Em 23, anunciou, pagou. Quando foi 24, anunciou, pagou. Demorou um pouquinho já. Demorou, mas ele já pagou. Quando foi ali o lucro do exercício de 24, que foi pago ali, divulgado na Assembleia de 25 para pagar, o quê? O caixa já começou a ficar restrito. Então, eles distribuíram ali algo em torno de 19 centavos e o dividendo foi escalonado, que é o que a gente acha que pode acontecer agora também. Ele vai distribuir os 35%, igual a gente vai tratar ali na nossa tabela ali, vai. Mas só que ele pode distribuir 27%, que tem um monte de empresa aí distribuindo yields de 20%. Aí todo mundo se anima, mas na hora que você vai ler, pessoal, tem que ler, tá? O quê? O dividendo vai distribuir 5% agora, 10% ano que vem e 5% depois. O da HBR, mesma coisa.
o cara vai distribuir praticamente tudo depois. Então, cuidado com esses dividendos muito astronômicos, tem que ler. Mas vamos tratar ali do lucro líquido dos 9 meses, Antônio, de 25? Exatamente, pessoal. Então, assim, a gente vai tratar, 9 meses de 25 deu 83 milhões de lucro líquido, tá? Então, isso aqui não é caixa, tá bom? Isso é importante a gente frisar. Mas, vamos fazer conta em cima disso. E, assim, a gente acredita que a empresa está passando por esse momento, não deveria distribuir dividendo, não deveria segurar ali e ver como é que tudo isso vai se resolver, porque a gente ainda não viu no resultado, acho importante colocar isso, a tarifa de 50%. No último trimestre, ali no terceiro tri, a gente viu uma parte da tarifa de 10%. Que até eles repassaram, né? Aumentaram ali os preços das armas em 7% em dólar, que compensou os 10% da tarifa, né? Exato. Mas tem 40% ainda, né? Exato, ainda teria que subir mais 28%. Então, a gente acredita que esse repasse seria muito mais difícil. Então, assim, eles sempre têm colocado, o Sales também, assim, a gente tem conseguido manter margem, sim. Mas a gente ainda não viu os 50% de tarifa. Então, e a margem vai cair. A margem tem que cair. Vai cair. E é normal que caia. E assim, a Taurus está fazendo ali um lobby nos Estados Unidos que é legalizado para cair a tarifa, mas eu acredito também que as concorrentes dele, que a margem é bem menor, porque produz lá nos Estados Unidos com custo mais alto, que tem uma margem menor, eles estão fazendo um lobby contrário. Para falar, pô, a Taurus tem margem para aguentar a tarifa. Então, assim, a empresa vai quebrar, gente? Não é isso que a gente está falando. Empresa na bolsa normalmente não quebra. Mas, se você tiver uma margem muito menor, depois você vai ter dividendos menores e outros, né, Gabriel? E tudo que o Trump quer, pessoal, qual que é o programa do Trump? É trazer as empresas dos Estados Unidos e colocar emprego lá dentro. Exato. Então, assim, você acha que ele vai beneficiar a empresa que tem ali o custo em real, vende lá nos Estados Unidos, ou seja, os empregos estão todos sendo gerados aqui no Brasil? A gente acha difícil, tá? Então, eles até falaram no Investor Day, reunião com Casa Branca e tudo mais, mas é bem que o Antônio falou, vocês acham que o concorrente também não tá batendo na porta do Trump e falou, não, a gente gera emprego aqui nos Estados Unidos, meu. Eles não. Então tá vindo ali importado. A Taurus tem a fábrica lá, mas é pequena, né? É menor, aqui. Bem menor. E aí, pessoal, quando a gente trata aqui de lucro de Taurus, tá, 83 milhões em 9 meses, aí a gente colocou um aumento devido ao final de ano ali, verão, temporada de caça e tudo mais, então a gente tem ali sim um aumento de receita, é normal, tá? Na Taurus a gente colocou ali um lucro de 113 milhões, mais ou menos, a gente colocou uns 20 milhões para 30, tá? Que a gente acha que é um pouco factível, mas é otimista, tá? Então cuidado com esses números. E lucro líquido também, né? Não é lucro caixa. Então, vamos fazer isso aqui, gente, conta só para a gente entender mais ou menos o que pode acontecer. Exatamente. Se eles distribuírem 35%, que é o estatuto, teria que fazer um pagamento de 39 milhões. Sinceramente, o Sales até colocou ali na Taurus, que eles pegaram ali um empréstimo daquele Brasil Soberano de 100 milhões, e ele mesmo falou, esse dinheiro a gente vai pegar, colocar num cofre, e eu vou ficar com a chave, porque a gente não vai mexer, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Exato. E aí a empresa vai pegar e distribuir 40, então assim, não fique achando que vai distribuir já em fevereiro. Lembrando que a Taurus fez uma bonificação, então a quantidade de ações aumentou, tá ali nos 139 milhões mais ou menos. Então, o que a gente vê? Com isso, esses 39 milhões, se eles distribuírem isso dividido pelas ações, dá um dividendo de 28 centavos, que para a cotação de hoje daria um dividendo de 5,36%, que é um dividendo que não é bom, só que, Gabriel, se quiser puxar, quem pagou R$5 na Taurus? Então, aí a gente puxa que ninguém comprou Taurus agora R$5, né, agora hoje, e pessoal, vale fazer um disclaimer, a Taurus a R$12 era barata, mas só que o cenário mudou tanto que a 5 tá cara. É normal acontecer isso. E também colocar assim, gente, falar que Taurus é pagadora de dividendo, que vai ser pagadora de dividendo no futuro, isso aí é ladainha de mercado, tá? Cuidado. É o famoso vendedor de curso. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte, o yield da Taurus é 5% para quem comprou agora. Mas quem comprou agora? Você aí que tá assistindo, você não tá tomando uma ronca de 60%, que é o que todo mundo tá tomando? Exato. E aí então, vamos você fazer pagou quanto? 13, 12, 14? Vamos fazer a conta do yield on cost, que a turma gosta, galera. Vamos. Quem pagou 13, o dividendo é 2%, gente. Não tem por que comemorar. E é 2% sofrido porque a empresa não devia pagar. Exatamente. Devia segurar, porque se a tarifa de 50% não cair, ou mesmo que cair para 30%, gente, a empresa vai ter que fazer muito investimento para levar coisa para os Estados Unidos e a margem vai cair. Então, a gente não enxerga ali um futuro muito próximo, tão promissor para a companhia, né, Gabriel? Exatamente. Acho que a tempestade perfeita veio, mas é uma tempestade perfeita diferente para a gente da Tupi, que acho que já está passando. A da Taurus vai ficar um pouco mais, tá? Então, pessoal, assim, a gente acha que a companhia vai sofrer ainda no curto médio prazo, e aí a pergunta que fica
será que não vale a pena trocar por uma outra empresa que está com um cenário um pouco melhor? Porque a grande realidade é o seguinte, gente, o mercado gosta de empresa que cresce e entrega resultado. Se a empresa não cresce e não entrega resultado, o mercado bate mesmo e é normal, tá bom? Mas acho que é isso aí, né, Antônio? Fazer esse disclaimer de tal. Exatamente, pessoal. Lembrando ali, ela subiu os 16% nos últimos dias. Pode ser alguma coisa de Mersave, pode ser um dividendo que vai sair, pode ser várias coisas, mas também tem que lembrar que foi um volume de 2 milhões de reais, então assim, não é nada, qualquer investidor consegue subir isso. Então assim, também pode não ser nada e depois ela volta tudo, tá bom, pessoal? E o que a gente sempre fala, tá com ativo que o futuro de médio prazo não é tão legal, troca por outro, não tem problema, a gente gosta da Taurus, a gente prefere até, Gabriel, a Taurus melhorar o resultado e tudo mais, e lá na frente a gente paga R$8, não tem problema nenhum, mas só que a gente já vai fazer conta e achar que vale 20. Hoje a gente não tem essa percepção, não é isso? Exatamente. E antes de terminar, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí que ajuda bastante gente, e prega o Antibesta domingo às 19 horas, tá bom? Valeu.